Sua Dica, Nossa Obra, o podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá! Primeiramente, uma informação importante. O nosso podcast já está disponível na plataforma Google Podcasts. Se você tem acesso a essa plataforma, entre lá e passe a seguir a gente para receber semanalmente as informações sobre as novas postagens. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é super importante, mas que a maioria das pessoas simplesmente ignora. A documentação de toda a obra que realizar. Muitos acham que isso é uma perda de tempo, mas vamos analisar com calma. Em primeiro lugar, o cuidado em guardar as informações sobre tudo o que se está fazendo tem o aspecto de memória, uma vez que te permite ter para sempre os dados e as imagens de cada passo da sua obra. Você pode tanto acessar essas informações anos depois, por mera lembrança, para repetir algo que fez e deu muito certo, ou o oposto, para saber exatamente onde errou e garantir que isso não mais aconteça. Além disso, ou melhor dizendo, mais importante do que isso, a documentação te garante acesso a dados fundamentais num período futuro. Por exemplo, no caso de pintura, é fundamental fotografar em detalhe o rótulo de cada lata de tinta utilizada, porque os nomes mudam, a gente esquece e se depois precisa de um pouquinho mais de tinta para cobrir um remendo que teve que ser feito, sem esses dados é praticamente impossível garantir que a nova cor vai ficar igual à anterior. Da mesma forma, no caso de pisos e azulejos, é muito importante fotografar a lateral da caixa de papelão em que os azulejos são entregues, onde ficam os dados sobre o código do revestimento, a cor, a tonalidade e até mesmo o lote de fabricação. Isso pode ser importante no caso de necessidade de se substituir alguma peça quebrada, por exemplo. Até mesmo no caso de acabamentos como metais sanitários, tipo torneiras ou registros, é importante fotografar a parte das caixinhas em que se tem os detalhes sobre o modelo daquele item. Assim, se você precisar comprar um reparo, vai ficar muito mais fácil. Tudo isso, é claro, sem contar a importância de documentar também, em fotos ou vídeos, o trabalho sendo feito, ou seja, o desenvolvimento da obra. Assim você sabe exatamente como cada etapa foi feita. No caso de móveis que precisam ser montados, é importante fotografar ou filmar a montagem, o processo, porque no futuro, se você precisar desmontar, olhando as imagens, você já sabe como deve fazer e em que ordem deve ser feito. Isso evita um monte de problemas. Já no caso de uma construção, por exemplo, nada melhor do que uma foto das paredes que tem canos e conduítes, a foto com as superfícies rasgadas para a passagem desses canos e desses conduítes. Assim você pode saber exatamente onde dá para furar ou não no futuro, quando a parede estiver prontinha, pintada, lisinha. Só quem já furou um cano para ter uma ideia do quanto isso gera de transtorno. E uma outra dica importante, não deixe de fotografar também as notas e cupons fiscais, principalmente aqueles emitidos diretamente no caixa das lojas. Acontece que aquelas notas são impressas de uma forma que com o tempo a tinta desaparece. Portanto, não adianta nada guardar esses documentos por muito tempo, porque anos depois não vai dar para ver nada do que tinha lá escrito. E aí, gostou das nossas dicas? Então segue o nosso podcast para semanalmente ter uma nova ideia relacionada à construção, reforma e decoração. E não deixe de assistir o nosso canal no YouTube, o Sua Dica, Nossa Obra. E mais importante, entre em contato com a gente para podermos te entrevistar e contar a história da sua obra. Estamos te esperando. Até a semana que vem.
podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.